Bom dia a todas e todos. É uma grande honra estar aqui recebendo este evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O evento que se intitula Justiça de Transição no Brasil e a Luta por Reparação, que foi organizado pelo IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisa, com o apoio de um grupo de pesquisa aqui da faculdade, o Grupo de Pesquisa Trabalho Capital, do qual eu sou coordenador, e com as participações de entidades como o MUS, o Crivelli Advogados, Rubens Naves Santos Júnior Advogados e Godoy Advocacia. É um evento muito importante, essencial, eu diria, e que tem muito sentido que seja acolhido aqui, como eu disse, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, por uma razão, inclusive, muito íntima, vamos dizer assim, mas que interessa a toda a sociedade, que é o fato de que a Faculdade de Direito não levou adiante a sua Comissão da Verdade, E assim como a Universidade de São Paulo nos deve também uma conclusão sobre o assunto. E é importante destacar, que o ministro da Justiça à época, em 1967, 68, do AI-5, era Luiz Antônio Gama Silva, que era professor aqui da faculdade e que depois foi reitor da Universidade de São Paulo. Foi um dos idealizadores do ato institucional número 5. Enquanto estava no Ministério do Trabalho, no Ministério da Justiça, falei errado. No Ministério da Justiça, outro reitor foi nomeado, mas esse outro reitor nomeado não declarou apoio ao regime ditatorial. Então foi destituído. Em seu lugar entrou Alfredo Buzaide, também professor aqui da Faculdade de Direito, e que depois foi substituído por outro, na qualidade de reitor, por outro professor aqui também da faculdade. Então, portanto, essa comissão da verdade, que precisamos fazer, em que medida a própria faculdade, a universidade como um todo, contribuiu para a ditadura. Lembrando também que muitos professores e professoras foram aposentados nesse período, em razão do mesmo ato AI-5, o ato institucional número 5. Enfim, e do ponto de vista daquilo que me traz, ou seja, das experiências que eu tenho de estudos que são relativas à questão do trabalho, não pode haver dúvida que as empresas contribuíram para a ditadura civil, empresarial, militar. O golpe de 64, inclusive, foi tentado em 1953, 54, quando o João Goulart foi ministro do Trabalho. E, enquanto ministro do Trabalho, tentou fazer aquilo que no Brasil até hoje ninguém tinha tentado ousar fazer, que era fazer valer a legislação trabalhista. Isto gerou uma resistência muito grande ao nome do João Goulart, que se reforçou a partir de 1961, quando, por razões conhecidas, ele galga o cargo na presidência da República. E busca ali as reformas de base, construção, leva direitos trabalhistas ao campo, com o Estatuto do Trabalhador Rural, que é um código do trabalho de dar inveja a muitas relações de trabalho de hoje.
e que, portanto, e que agrediu vários interesses empresariais e, sobretudo, os interesses empresariais também estavam agredidos nesse período. E devemos lembrar que as montadoras, né, multinacionais já estavam instaladas no Brasil neste período, por conta das greves, das mobilizações sindicais, ou seja, um movimento sindical muito forte, conquistando não só direitos, como salários, né? E, em certa medida, eu, pelo menos nos meus estudos, tenho chegado a esta conclusão, que o golpe de 64 tem uma razão, além de política, uma razão econômica muito forte. Uma razão de tentar regredir nos avanços da classe trabalhadora no período da década de 50 e início da década de 60. Então, o que se vê logo na sequência, inclusive, se nós pensarmos na legislação trabalhista, é uma reconstrução quase que diária da legislação trabalhista, no sentido da regressão de direitos, da repressão aos sindicatos, né? E com, certamente, né, apoio das empresas para que esta repressão se fizesse, porque este era o objetivo, né, do golpe. Uma legislação trabalhista que passou a autorizar a diminuição dos salários em até 25% por interferência da Justiça do Trabalho. Não é uma redução de salários por acordo, né? É uma redução de salários imposta pela Justiça. E um direito de greve que é interrompido completamente, né? As greves que já são violentamente enfrentadas e sempre foram na realidade brasileira, mas são mais ainda, né? Sobretudo, se lembrarmos aí das greves de Osasco e de Contagem, né? De uma repressão muito forte e que, segundo os historiadores, dá ensejo ao ato institucional número 5, com aprofundamento da ditadura. O fato é que as empresas, grandes empresas, e sobretudo multinacionais, elas patrocinaram, né, lucraram, estimularam, apoiaram a ditadura civil empresarial militar no Brasil de 1964 a 1985. E a ausência dessa reparação, a ausência desse vamos dizer assim, no mínimo, né, dessa constatação e desse registro histórico, faz com que elas estejam aí até hoje reproduzindo a mesma lógica num suposto regime democrático, né, ou num regime democrático bastante fragilizado em razão da influência que ainda exercem. Vide como exemplo o que se deu no golpe de 2016 e a sequência reforma trabalhista, né? As duas coisas estão ligadas no mesmo contexto de redução de direitos, de aumento da repressão e do aumento das taxas de lucros dessas grandes empresas. Um ambiente que, se hoje nós falamos e defendemos, né, a democracia, do ponto de vista da mobilização da classe trabalhadora de 2016 para cá, né, que não foi até agora completamente rompido, o que se viu foi uma destruição dos sindicatos, se não completa, mas uma destruição, um ataque muito frontal à organização sindical, à justiça do trabalho, aos direitos trabalhistas, ou seja, novamente as grandes empresas estão lucrando, né, com esse déficit democrático. É por isso que um evento como este é extremamente importante, né? Não só o evento, mas como o engajamento da sociedade como um todo, para contar essa história, como ela precisa ser contada, e para apontar efetivamente quem são os sujeitos da história. O que fizeram, por que fizeram, né? E como ainda estão fazendo, por falta exatamente desta condenação explícita e desta necessária reparação de todas as vítimas, e não foram poucas, né,
que foram feitas durante esse período. Então é isto, uma fala apenas de abertura, né, de acolhimento, e espero que o nosso evento aqui durante todo esse dia seja extremamente proveitoso para começarmos a virar essa história. Muito obrigado. É nosso dia, companheiro.